Estamos de volta com o programa Santiago Entrevista, que recebe hoje Ítalo Castelo Branco. Ele faz parte do DEM, ele atua aí na frente jovem do DEM do estado de Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho disso. É uma participação importante e até é bom alertar os jovens de Sete Lagoas que têm interesse político, né? Não tem nenhuma ligação partidária, não sabe como fazer. Está aqui, né, o Ítalo para esclarecer alguma dúvida, alguma coisa que você tenha curiosidade de saber, como participar, né? Primeiro eu queria que você falasse, um jovem que está em casa, está nos assistindo, nunca participou de nada de política, nunca se associou a um partido, né? Independente que seja no seu partido, DEM, que seja em outro, qual que é o processo que ele faz para participar? Para participar do partido? Ué, geralmente são todos parecidos, né? Assim, filiação é bem simples, né? A forma mais fácil de se filiar é procurando o diretório municipal do partido. Isso aí vai lá no site do TSE, órgão partidário, vê lá o partido que você te interessa, que você gosta lá e filia nele. Se for o Democrata, você pode fazer isso, pode me procurar até pelo Facebook. Aí, depois dessa aproximação, às vezes seu partido não tem um órgão estabelecido em Sete Lagoas, entra no site dele estadual, vai ter lá. Tem muitos partidos que disponibilizam filiação online também, pela internet. Demora um pouquinho mais, mas vai. Aí já para participar vai depender um pouquinho da ótica e do trabalho de cada partido, né? Isso aí eu creio que todos os partidos precisam, especialmente ainda de jovens, para tocarem trabalhos políticos, né? Porque hoje o jovem ainda está um pouco acanhado em relação à política. Então eu acho que todos vão estar abertos. Mas é usar mesmo a internet para procurar a sede, procurar um site, procurar e a partir do momento que você procura, eles vão te dar uma ficha, você preenche, é coisa bem rápida mesmo. No Democratas aí, a gente, além logicamente da filiação, a gente exerce alguns trabalhos, né? Eu como presidente estadual em Minas Gerais, nós temos hoje 14 vice-presidentes regionais e cada cidade tem seu presidente municipal de juventude. Nós estamos em todas ainda no estado de Minas Gerais, mas estamos em um número bom de cidades. Então, quando o cara normalmente me procura ou procura o vice-presidente regional, a gente encaminha ele para o trabalho estadual e para o trabalho municipal, e sempre que tem algum evento, algum fórum estadual que é até comum, a gente comunica com a pessoa, convida e procura interagir mesmo. E procura para a pessoa para trabalhar. Às vezes as pessoas não sabem o que fazer. O cara, no caso, ele entra como voluntário? O partido não tem remuneração nenhuma. O partido é uma filiação, ou seja, eu me identifico com essa ideia. Mas ele tem que pagar alguma mensalidade? Não tem mensalidade. Assim, no Democratas não tem mensalidade nenhuma. Tem partido que a pessoa tem que pagar. Eu não sei. Uma taxazinha. Alguns têm, né? Alguns sim. Mas no Democratas não tem essa necessidade, não. E a gente procura sempre estar financiando em alguns seminários de formação política, algumas coisas que a gente sempre tem isso para os interessados, normalmente na capital ou em alguma outra cidade maior, a gente reúne pessoas de várias cidades. Aí para a pessoa participar também no dia a dia, que às vezes é a maior dúvida, entrei no partido, o que eu vou fazer? Eu tenho que ser candidato? Eu vou sempre assim o processo? Não necessariamente. A pessoa tem que exercer o papel do cidadão mesmo, né? Às vezes está na reunião da Câmara Municipal cobrando, está dando opinião via internet, via pessoalmente, canais de comunicação. É importante ressaltar que a partir do momento que a pessoa está filiada no partido, ela ganha até um certo suporte, né, jurídico também, para ela cobrar, para ela se tornar um fiscalizador, né, social mais assíduo, né? Por quê? Porque ela tem um partido por trás para ajudar, não é isso? Eu acho que, com certeza, eu acho que a juventude ela tem um outro papel ainda, de resgatar um pouco das ideologias partidárias que se perderam no Brasil. Então, como um jovem se filiando, ele vai procurar o partido que tem um programa mais próximo daquela ideia que ele pensa. Eu, por exemplo, considero liberal, por isso tudo democrata, desde PFL, né? Então, o que acontece? Eu acho que os jovens eles vão ter esse papel muito forte de resgatar esse processo ideológico, entendeu? Essas questões das ideias, do debate, e isso é muito importante mesmo. Logicamente, se o jovem desejar ser candidato, é bom ele analisar também outros aspectos, como a estrutura na cidade, o candidato a prefeito que esse partido apoia, o trabalho que esse partido tem feito, e por aí vai. No Democratas a gente está aberto à juventude, sempre esteve, vamos ter aí com certeza uma cota boa de candidatos jovens, não serei o único, então acho que a gente aí
tem um trabalho muito bom para quem interessar pelo partido, para quem gostar das ideias, pode acessar lá que vai gostar, juventudedemocratas.org.br, vai ter muita coisa lá. E para me procurar é fácil também, facebook.com/Ítalo Castelo Branco. Quem são as pessoas mais conhecidas politicamente de Sete Lagoas que fazem ou fizeram parte do DEM? Do Democratas, especificamente? Isso a gente pode trazer um resgate até hoje, né? O presidente de honra do Democratas, eu creio que foi o grande líder do partido durante o tempo, que é o senhor Antônio Pontes, né, que é um empresário muito conhecido da cidade, que foi quem conseguiu viabilizar o shopping na cidade, aquele hotel e vários outros empregos diretos, né? Inclusive estão falando aí que é provável candidato a prefeito. Em discussão. Em discussão. Aqueles que concordam, levantam a mão. Falando agora na Câmara. Ou votem nele. É uma pessoa muito... Mas isso tem embasamento ou não? Eu não conversei com ele sobre o assunto, não. Mas eu acho que tem, porque ele apareceu na cena política esses dias aí, né? Eu tenho um contato muito próximo com ele. Ele basicamente foi quem me colocou na política, foi quem até hoje me ajuda, me acompanha. Acho que é uma pessoa fantástica. Acho que seria um prefeito extraordinário mesmo. Quero deixar isso bem claro que se fosse prefeito de Sete Lagoas só teria ganhar, porque é uma pessoa que realmente pensa em Sete Lagoas. Isso aí é claro, né? Ele poderia estar investindo em vários outros lugares, está aqui sempre pensando na cidade, participa de conselhos do hospital, do Unifem, para ajudar mesmo a cidade. Então eu acho que é uma pessoa que trabalha muito para Sete Lagoas sem ter cargo nenhum. É um administrador. Eu acho que, sobretudo, tem que ver a vontade dele, né? Porque ele já tem aí uma idade um pouco mais avançada, apesar de, na minha opinião, isso não ser empecilho por ele ter vigor e competência de sobra. Então isso é muito variado, né? Às vezes o cara bem mais novo não tem mais vigor, não tem mais, ele não é o caso dele. Eu posso conversar com ele, talvez até adiantar esse assunto aqui. Eu acho que ainda para essa discussão de prefeito, o tempo ainda está distante, distante, e também porque a gente tem aí, a gente não Mas sabe, falando por exemplo, em prefeito, nós coisas. tivemos algum prefeito do DEM em Sete Lagoas? Recente não sei se na época o PFL. Canabrava não era do Não, DEM, foi prefeito pelo PMDB. PMDB. E aí a gente teve uma sucessão de prefeitos do PMDB, né? Mas o Democratas, além do Antônio Pontes, nós temos hoje uma vereadora que é a Carol Canabrava, que foi empossada essa semana. O Alexandre Corelli já esteve aqui várias vezes, é o nosso presidente municipal hoje. E o resto do núcleo nosso hoje é basicamente jovem mesmo, e não é mentira isso não, mas da diretoria nossa composta, a grande maioria é jovem. Que bom, hein? É um partido jovem. Tem menos de 25 anos, para você ter ideia, ainda é bem jovem mesmo. E a gente está tentando aí formular o partido com essas novas ideias, mas o nosso vereador também é jovem, né? Então eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho aí muito grande. Essa questão de prefeito, eu acho que a gente tem que discutir um pouquinho mais para frente, apesar de eu deixar claro que eu gosto muito do Antônio e acho ele super competente e preparado para isso. Então é claro que se ele segurar isso no peito e vou ser candidato, isso é ótimo para a cidade, mas aí não está no tempo de discussão. Até porque ele não sabe nem como é que vai decorrer, né? Eu não sei, para ser sincero também, quem vão ser os candidatos. Acho que na verdade a guerra já está armada, né? A gente não pode só que nos bastidores muito, mas a gente já sabe o que vai acontecer. Agora, você falando aí sobre a questão dos jovens e tal, é importante então a gente observar a partir de agora o trabalho da Carol Canabrava, que pode ser uma grande líder jovem na cidade, que né, pode ajudar vocês aí a trazer pessoas novas para a política. Eu vejo vários jovens hoje se levantando, sabe, nesse cenário nosso. Lógico que você vê um outro se destacando mais. Eleita aí mais jovem a gente tem mesmo a Carol. Tem outros ali que também tem pouca idade, né? Ou pelo menos aparenta. A Carol ali vai fazer logicamente o trabalho de vereador, agora vai dar para a gente observá-la mais esses 2 anos, mas eu vejo outros jovens também preparando o caminho, o terreno para o futuro, né? Por exemplo, eu provavelmente serei candidato, nós temos o próprio Lucas Viana, que eu já citei, nós temos o Nuno Valasco, que foi candidato no momento anterior. Do lado também a gente vê algumas pessoas, a gente tem eu não sei se é candidato, mas é um trabalho de jovem, é o Anderson mesmo, que faz o trabalho de Estação Juventude, que inclusive foi um projeto que eu desenvolvi na época do governo Maroc, que ele hoje coordena um trabalho lá. Então a gente tem algumas pessoas nesse segmento de juventude. Tem o próprio Buzu, por exemplo, o PT. Estão falando que deve ser
provável candidato do PT a prefeito. A prefeito, né? Eu ouvi falar isso também. Então a gente tem alguns jovens trabalhando. É importante o telespectador entender que a gente fala os nomes aqui, é que isso é como se você julgar uma pedrinha no liquidificador, entendeu? Você tem que julgar, porque eles estão falando por aí, isso pode dar uma vitamina e tanto daqui uns dias, né? Não é por aí? São os nomes, você tem que julgar. Quem que são os nomes? Não, gente, eu acho que todo mundo pode colocar os nomes. Né? Eu acho assim uma pena que a política ela se tornou tão complicada, porque eu acho que a gente deveria ter 10 candidatos a prefeito de Sete Lagoas, né? Assim, com condições de disputar. Mas não, a gente acaba tendo, por exemplo, a última eleição foi um contra nenhum, né, praticamente. Então, assim, se tiver pelo menos uns 3 ou 4 se equipara, aí dá um pouquinho mais de emoção, né? Emoção dá, mas às vezes a emoção é ruim porque ele trabalhando, né? Mas eu vejo aí, por exemplo, nomes a gente tem principalmente o do prefeito mesmo, né? E está no primeiro mandato, que está fazendo um bom trabalho e apesar de todos os problemas, que é bom que as pessoas entendam que tem questão de crise mesmo, crise é nacional. No momento que a economia do Brasil chegou é realmente grave, por mais que o governo federal não queira passar que seja, mas é grave. É o momento de todo mundo se unir para tentar mudar a situação. Então o prefeito logicamente passou por uma crise grande agora nacional, mas que está aí conseguindo superar, está fazendo muitas obras, né, gente? Amanhã vai ter entrega de reforma de escola, o CDI 2 está sendo totalmente pavimentado, o Quintas da Varginha, drenagem pluvial a gente está vendo aí, a ponte da Alôntara, então tem muita coisa acontecendo aí. E eu acho que logicamente por isso ele é o candidato natural hoje. A gente aí tem outros nomes. Mas você tem que também de fazer uma leitura do tempo, né? Sim. Nós tivemos um prefeito, por exemplo, que foi o campeão de obras aí na época, com 2 anos de mandato, que foi o Leônio Maciel, estava com a máquina na mão e acabou sendo derrotado pelo Maroca. Então, assim, a gente também não pode nunca falar que obras é que vão fazer uma pessoa ser eleita. Então, a gente vive um momento diferente na política brasileira, as coisas estão mudando muito rápido, os jovens estão entrando aí aos poucos, está se, né? Até porque política olha pra você ver, que dia que você via uma pessoa discutir em plenário, como nós vimos recentemente o Aécio Neves discutindo com o presidente do Senado, exigindo uma posição que foi prometida antes e que não foi cumprida, né? Sim. Quer dizer, nós temos aí hoje um novo cenário, nós não temos mais aquele cenário que era, lógico que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu até aproveito e pergunto para você, se você concorda ou não, né? O Fernando Henrique pediu aí um impeachment da Dilma. O que você acha disso? Política é uma caixinha de surpresas realmente, porque as coisas mudam e mudam muito rápido. Eu falei do Márcio como candidato natural porque ele é o prefeito, então é natural que ele saia em reeleição, e logicamente vai depender de N fatores, principalmente a vontade dele mesmo, né, por causa da idade, tudo, não sei. Mas por isso que eu levantei o trabalho dele pelo fato dele ser candidato natural. Mas a gente tem N nomes que se levantaram como candidato. Você vê que com uma conversa rápida aqui nós já levantamos vários deles até eu já tenho aqui uns 7. Vamos falar que os 7 eu tenho. 7 Lagoas, 7 eu já tenho. É verdade. E eu acho assim que nós estamos sim no momento que a oposição a nível nacional está muito inflamada. E tem nomes de qualidade, especialmente muito no Senado, né? E isso vai dar um embate político muito grande lá em cima, como a gente viu ontem. O Aécio foi extremamente corajoso de questionar a atitude arbitrária do Renan. E realmente se saiu muito bem, na minha opinião. Foi um ato de coragem. A questão do impeachment da presidente Dilma, eu vejo que os escândalos na Petrobras, por exemplo, são suficientes para isso. O Collor caiu por muito menos. Isso é verdade. Então, assim, mas ela não sabe. Gente, para mim, uma falha de gestão de 88 bilhões de reais pode ser duas coisas. Ou realmente é corrupção da parte dela, ativa, ou se ela realmente não sabe, é uma omissão completa de gestão. Aí é uma falta de competência. Sim, também. Né? Porque é um esquema muito grande para passar despercebido. Ítalo, uma coisa que é bom a gente até levantar aqui é o jeitinho brasileiro.
Nós sabemos, lógico que a gente milita na imprensa, tem um cuidado muito grande do que a gente fala, porque a gente não quer alarmar demais as pessoas e viver uma revolução de uma hora para outra, onde que a gente vai conviver com coisas que aconteceu no passado, por exemplo, na época do militarismo. Mas a gente sabe que o jeitinho brasileiro, ele existe, e ele existe dentro das prefeituras, né? Ele existe aí dentro das obras que estão acontecendo nas cidades do Brasil afora, né? Ele existe nas licitações. Aí eu te pergunto, alguém, por exemplo, já parou para pensar no que acontece realmente no Brasil e já levantou alguma bandeira para falar assim, gente, nós temos que fazer alguma coisa? Por isso que eu estou discutindo isso com você, porque você representa uma classe que pode renovar o Brasil. Eu acho que o grande problema do Brasil é a falta de punição. Que a gente hoje tem, isso é aspecto geral, não só na corrupção, mas penalmente falando também, nós temos leis frouxas. Então a gente vê aí exemplos afora no mundo, que se a pessoa é pega na corrupção, por exemplo, ela sofre penas duríssimas. Eu não estou te falando que essas penas tinham que acontecer no Brasil também, mas a gente tem que ter uma reanálise. A gente viu aí vários réus no processo do mensalão, que foi em 2005, que estão praticamente soltos já. Ou seja, há uma frouxidão das penas. Gente, a partir do momento que você não pune aquele criminoso, é verdade, aí ele não tem medo de cometer mais crimes. E, obviamente, esse jeitinho brasileiro é um mal que o país não tem que enfrentar. Todo mundo querendo ganhar um pouco mais de vantagem em cima de tudo. Mas aí a gente vê, gente, quantos dias já o escândalo da Petrobras está estourado? A Graça Foster mas aí agora, já devia estar eu te pergunto punida. O seguinte, como que você vê a situação do cidadão? Você também é um cidadão, principalmente do jovem, que está em casa assistindo tudo isso e sabendo que grande parte das coisas sempre aconteceram, continuam acontecendo e nada vai ser feito. Como que essa pessoa vai ter a confiança no político? Eu vou te falar o que a gente está discutindo aqui desde o começo. Essa confiança, ela tem que ser obtida através de mais participação. A pessoa tem que parar de querer esperar dos outros e participar mais do processo político. Entendeu? Porque às vezes a gente se desinteressa tanto por política que não participa, que as mesmas pessoas com as mesmas intenções ruins são eleitas. E muito ainda do que um brasileiro precisa aprender. Isso diminuiu muito dos anos para cá. Mas aquela ajudinha por debaixo dos panos ainda elege muita gente. Aquele dinheiro, aquele saco de cimento, aquele benefício momentâneo ali. A gente tem aí escândalos explodindo em Minas Gerais de pessoas que usaram programas como Minha Casa Minha Vida para se reelegerem. E, gente, por mais que seja um benefício pessoal, no momento que a gente continuar está fazendo parte do sistema, né? No momento que você continuar fazendo, aceitando essas benesses com benefício pessoal para favorecer alguém, para eleger alguém, essa pessoa vai continuar estando lá no poder por si própria, para conseguir as coisas para si, para se enriquecer, para conseguir mais poder e por aí vai. Então, é isso que a gente precisa enxergar ainda. A gente não pode mais trocar o voto nesse momento que a gente está aí. É o que ainda acontece muito. Na verdade, eu acho que não é só isso. Eu acho que não é só o momento da eleição. Ele tem melhorado, sim, né? Mas eu acho que tem que melhorar o processo eleitoral, a forma que tem do patrocínio da campanha tem que ser melhorado, e também tem que melhorar a participação do cidadão no dia a dia. Por exemplo, ele tem que fazer alguma coisa. Olha só para você ver que passividade, né? Tá todo mundo esse programa aqui está sendo gravado, não é um programa ao vivo, mas nesse dia da gravação nós sabemos de absurdos aí políticos, né? De dentro da própria tesouraria do PT, né, ficando totalmente claro que existe um esquema violento de propina, né, uma ciranda que acontece, e aí a gente que está mais dentro do processo, você sabe que o camarada vai tendo mais dinheiro, e aí ele não sai do poder mais não, porque, né, você vai dando força para ele continuar no poder. Né? E aí o cidadão brasileiro não está fazendo nada, ninguém foi para a rua, ninguém se manifestou, mas quando se manifesta você vê que o resultado acontece. Sempre. Eu acho que é Então eu acho que esse momento agora é o momento, eu digo que hoje
né, no dia da gravação desse programa, era o dia para uma pessoa igual você, que é jovem, né, que é líder político, de levantar uma bandeira. Falar, gente, vamos para a rua, vamos fazer alguma coisa, vamos protestar. Porque não que eu estou dizendo que tem que tirar A, B, C ou D. Não, mas sim. a coisa tem que ser feita como você disse. Tem que ser apurado e tem que ser punido. O que eu acho que a gente tinha que fazer massivamente era justamente isso, cobrar. Porque esse é o papel da população que pôs o político lá. Às vezes as pessoas, e isso eu digo de modo geral, enxergam o político como autoridade. O político não é nada mais do que o empregado do povo, como o próprio Diniz falava sempre. Né? Então, a primeira coisa hoje, gente, diante do que aconteceu, lá na internet estão cobrando. Todo mundo cobrando, entendeu? Vão para a rua? Pois é, mas tem essa questão também, não pode ficar só na internet. Fomos para a rua nos anos anteriores, aí aconteceu que vários movimentos radicais tomaram conta do processo e acabaram afastando. Na verdade, isso aí foi um crime, né? Alguém que inseriu esse movimento. Inclusive aqui em Sete Lagoas nós fomos para a rua. Né? A gente viu um protesto muito bacana aqui, muita gente na rua. Infelizmente foi um processo aí um pouco prejudicado sim por essa atitude criminosa de incluir marginais mesmo dentro desses protestos, que causou até uma certa dificuldade maior de convencer as pessoas a irem para as ruas. Né? O que a gente vê hoje muito também é a apatia. A pessoa acho que já se contentou com essa corrupção e não pode ser assim. Então, mais uma vez, eu tenho que usar esse canal de comunicação aqui para fazer esse apelo. Não vamos nos contentar, vamos sair às ruas, vamos cobrar, vamos lá nas casas legislativas, vamos nos palácios de governo. Aquilo é a casa do povo. Quer um lugar melhor para cobrar aquilo lá? Verdade. Gente, vamos assistir a sessão de Câmara. A sessão da Câmara aqui em Sete Lagoas é toda terças-feiras, entendeu? Quando tem gente lá, e isso já aconteceu por várias vezes, quando tem um projeto indo para votação e algum grupo de pessoas lá contrário, dificilmente esse projeto passa. Dificilmente esse projeto passa. Porque os vereadores temem a participação popular, quando o projeto não é de vontade do povo. Então, gente, é muito fácil. Você entendeu? Toda segunda lá, você entra na internet lá, pega a pauta da reunião, opa, vamos ver os projetos aqui. Tem um trem que não é interessante aqui, isso aqui vai prejudicar a gente, vão para lá. E a mesma coisa assim nas outras sessões, entendeu? Isso eu acho que tem que ser hoje encarado como de bons olhos por parte do gestor público, a participação popular efetiva. Então, eu, pelo menos como agente político, como pessoa política, eu procuro isso. A gente recebe pessoas, às vezes, que sentam críticas na gente. Mas você é política é assim, política não tem jeito. Não, senta aqui, vamos tomar um café. Vamos ouvir a pessoa, conversar, tentar resolver as demandas e tentar buscar um ponto melhor. Eu acho, e isso é uma opinião minha, que a maior mudança ela vai ocorrer sim no processo político, na eleição. E isso só vai ocorrer se mais pessoas participarem, pessoas de boa índole. E realmente, e a reforma política, pelo que você falou na pergunta, é essencial para isso. A última vez que eu estive aqui mesmo, a gente chegou a discutir a questão de voto distrital e eu me coloquei totalmente a favor, porque eu acho que esse clientelismo, principalmente por parte dos parlamentares, de sair de uma cidade para ir para outra simplesmente por dinheiro buscar voto, é uma coisa absurda que não pode acontecer mais. E várias outras coisas. O voto ser obrigatório para mim também não deveria ser, porque eu acho isso uma coisa que fere mesmo o direito da pessoa, entendeu? E se abster da situação. E para quem acha que isso é pior, quase ninguém vai votar, mas os interessados vão e o voto a sério vai ser levado lá, né? Então eu penso assim, e várias outras coisas. Então eu acho que a reforma é essencial. Reforma para sair? Só cobrando, gente. A Câmara dos Deputados em Brasília tem diversos telefones. Tem diversos telefones e e-mails. Todo parlamentar tem um e-mail, todo gabinete tem um telefone, tem ouvidoria ainda. Vamos disparar, ligar. Com certeza. É uma coisa simples, que todo mundo pode fazer, mas que a gente precisa da massa para atingir. Com certeza. Ô Ítalo, eu te agradeço, nós estamos chegando ao final aqui. Alguma coisa que eu não tenha te perguntado, você queira falar, fique à vontade. Não, eu quero só agradecer você também, o pessoal de casa que nos assistiu pela TV ou pela internet. Deixar os contatos, facebook.com/Ítalo Castelo Branco, instagram.com/ItaloCBM.
E vamos conversando, gente. Pode me adicionar, vamos trocar ideia. Eu acho que esse é o caminho do novo cenário político. É a conversa constante, é a troca de ideias. E se você que está aí de casa está com uma certa apatia desse assunto, não quer saber de política, lembre-se que tudo depende disso. A rua de sua casa, para estar bem estruturado, depende disso. O serviço de transporte para você ir trabalhar, para você estudar, tudo vai passar pela política. Então eu acho que a gente tem que sim discutir a nossa cidade, a nossa Sete Lagoas, para que ela seja uma cidade melhor para se viver a cada dia. Obrigado, Santiago, agradeço a oportunidade. Vamos junto nessa caminhada. Né? Ok, obrigado, um abraço a todo mundo lá do DEM. Nós encerramos aqui mais um Santiago Entrevista. Voltamos na próxima semana com mais um convidado. Até lá.